Começa agora mais um programa na livraria e o nosso programa de hoje está imperdível. Nosso entrevistado de hoje, Emerson Carvalho, árbitro assistente da FIFA. E diretamente da nossa adega, mais um momento com nosso sommelier Luiz Escolto. E como sempre, vou falar dos livros, mas hoje com uma exceção. São 2 livros e uma revista. E a revista é Milani História. Não saiam daí, voltamos em seguida. Estamos conversando com Emerson Carvalho, árbitro, assistente e representante comercial. Seja bem-vindo ao nosso programa, Emerson. Obrigado, é um prazer, Mário. Obrigado mesmo. Ô Emerson, que bom tê-lo aqui, porque o nosso programa tem essa coisa cultural. E você na cidade já é uma cultura, conhecido como uma pessoa que realmente se dedica ao esporte. Conta um pouco como é que você entrou nessa vida de árbitro, assistente. Mário, eu comecei futebol amador aqui, né? Para gostar da arbitragem, você tem que primeiro gostar do futebol. Eu, desde criança, desde que me conheço por gente, fico chutando bola nas ruas aí, né? E passa a gostar do futebol, e eu digo que para você virar árbitro, você tem que gostar tanto de futebol que você quer estudar a regra. Que legal. Você passa a conhecer mais profundamente. E aí onde você vai criando, despertando as paixões, né? E foi onde despertou o interesse. Eu lembro bem do Mineirão. Nos domingos aquele alambrado, e ali tem a arquibancada também, tinha um público assim maravilhoso. Foi criado ali do lado. A sua infância, esse começo, foi por ali também? Por ali, foi criado na Vila Nova. Eu nasci e fui criado na Vila Nova até meus 28 anos ali. E o Mineirão hoje? Ali foi um dos meus palcos ali, para brincar e para trabalhar. E hoje, com você, que todo final de semana você tem esses compromissos, né? Porque você já chegou ao nível aí de uma pessoa que está escalando quase sempre os grandes jogos. Você não tem mais esse tempo para matar a saudade nesses lugares? Tem, mas eu tenho saudades, mas o tempo eu não tenho. E você chegou a jogar bola na várzea? Não. O profissional do amador, né? Podemos dizer assim, não. Eu não joguei futebol. Eu gostava muito de jogar futebol de salão. Aí eu joguei em muitas equipes aqui na cidade, futebol de salão. Disputava torneios, campeonatos. Mas futebol de campo só meus 12, 13 anos, que eu joguei alguns times de garotos, mas nada mais sério. E esse começo, essa seleção, como que funciona para chegar a ser um profissional? E na Federação Paulista de Futebol, em São Paulo, tem uma escola de arbitragem. Lá você tem que se inscrever para um vestibular. Aí você presta um vestibular para ingressar na escola, como uma faculdade normal. Aí você vai cursar a arbitragem, o curso da arbitragem lá. Hoje são 2 anos de curso e 1 ano de estágio, são 3 anos no total, hoje. E aí você tem que ser aprovado também. Aprovado. Depois que você é aprovado em todos os quesitos lá, aí você começa a fazer estágio. Sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. Né? E você vai... E aí eles vão te dando a oportunidade de trabalho e vão te vendo, avaliando. Uns ficam no caminho pelo trabalho dentro de campo, outros ficam no caminho pelo trabalho teórico, técnico, né? Outros físico é muito exigido no meio do futebol, da arbitragem, e vai ficando. E
Essa é a seleção. É uma faculdade de 3 anos que você presta em São Paulo, faz em São Paulo, na Federação Paulista. Aí você começa a trabalhar nos jogos e eles começam te colocando. Aí depois, se abrir uma vaga para o quadro nacional, que é da CBF, aí cada estado tem uma quantidade X de vagas. Aí a CBF vai e pega você para trabalhar nos campeonatos nacionais. E nos campeonatos nacionais você também começa a trabalhar nas divisões. Aí você começa a dar de baixo novamente. Lá na Várzea. Assim, nos garotos. Os garotos. E você vai subindo gradualmente até chegar no profissional da Série A, Série B do brasileiro. E para ir para o quadro internacional é a mesma coisa. São 10 no país. E quando abre a vaga, ele vê e seleciona um árbitro para encaixar nessa vaga. Foi o que aconteceu comigo. Ô Emerson, voltando lá na Várzea, né? Eu acho que você não pegou essa época que tinha aquela violência, não tinha aquelas regras todas. Você chegou a participar dessas várzeas aí que tinha aí já um pouco de pressão da torcida? Peguei. Principalmente final de campeonato. Peguei e assisti muito isso. Assisti, peguei, fiz jogos assim do amador. Foi legal para o aprendizado, mas não tem saudade nenhuma dessa época. Esse avanço aí das regras, né? Porque é tão bonitas as regras do futebol. Você acha que isso repercutiu também na Várzea? Essa obediência, esse respeito pelo outro. É uma cadeia, né? Ela pega no profissional, nos grandes campeonatos, Copa do Mundo, ela vai se irradiando nos campeonatos. Né? As regras, né? O livro de regras são 17 regras, né? Deve para ser cumpridas. Mas eu digo, Mário, e te confidencio assim, que regras de futebol, muito poucas pessoas sabem. São muitos. Até dentro da própria imprensa, Mário. Jogadores, poucos conhecem regra. Vou te dar um exemplo. Ontem, eu trabalhei na partida, fresquinho. Ontem eu trabalhei na partida Botafogo e São Paulo, em Ribeirão Preto. São Paulo perdeu de 2-0. Durante a partida, um jogador do Botafogo, ele saiu para colocar em ordem seu calçado. Ele foi trocar a chuteira. É material. Existe uma regra chamada equipamento. Equipamento dos jogadores. Né? A regra é 4 de futebol. E esse jogador só pode retornar ao campo de jogo com a bola parada. Eles tinham que ver o desespero dos atletas, da comissão técnica, da torcida, solicitando que o jogador voltasse ao campo de jogo, que o árbitro autorizasse. E eu explicando que não podia voltar ao campo de jogo. E eles indagando por quê. Eu falei assim, gente, é regra. É regra. Porque a decisão ali é sua, ele está... Não, ele tem que cumprir regra. A regra tem que ser conhecida. Você vê, as regras, nem os jogadores, nem a comissão técnica de um time de primeira divisão, detalhes mínimos, passa desapercebido. Quer dizer, o jogador só pode ingressar ao campo de jogo com a bola parada, quando ele vai colocar o material em jogo, o material em ordem, né? Por exemplo, a camisa que rasgou, uma camisa com sangue, a chuteira que descolou, ou ele vai trocar o calçado, ou o meião, caneleira, qualquer coisa assim. Ele só pode ingressar ao campo de jogo com a bola parada. Um detalhe simples, mas que grande maioria de jornalistas, jogadores que deviam conhecer as 17 regras, né, não sabem. E acaba pressionando você, que é o assistente. Não pressiona nada. E a gente acaba até querendo ensinar, querendo ajudar. A gente quer ajudar, fala assim, gente, são só 17 regras, vocês vivem disso. Vocês têm que ler pelo menos um pouquinho, não é só jogar bola, não. É difícil, né? Ué, mas eu já vi você participar de partidas assim, decisivas e tal. Como que é esse momento ali, com 70 mil pessoas esperando uma decisão e você ali com essa responsabilidade? Existe uma concentração? O que você pensa naquele momento ali? Conta para nós qual que é essa adrenalina aí. Esse momento tão... falar em quantidade de pessoas, e fora a TV que está mostrando para milhões de brasileiros. Eu já fiz uma partida com 95 mil pessoas no Velho Maracanã. 95 mil pessoas. Um jogo do Flamengo lá. Ele estava disputando a partida para ganhar uma vaga para a Libertadores. Deu 95 mil pessoas.
Você acaba acostumando, na verdade é essa. Mas você vai no estádio, o estádio está cheio, é emocionante. Difícil falar. Eu costumo dizer que é indescritível você transformar em palavras a sensação que você sente, entrar no campo e fazer parte daquele espetáculo. Eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu estou com os grandes astros, estou envolvido no trabalho deles, né? Estou no meio da festa, né? E vou trabalhar, vou ganhar ainda, né? Então sou uma pessoa privilegiada. Mas para estar ali tem que se preparar. Eu acho bonita essa arte aí, além dessa responsabilidade tão grande, eu acho que realmente tem que estar preparado. Eu falo, Mário, desculpa, eu falo assim, né, para os mais novos, e conversando ontem, inclusive com o árbitro que é da região nossa, aqui de Rancharia, região de Prudente, né, mais próximo daqui, eu falei assim, ele chama Douglas, eu falei, garoto, aqui agora, São Paulo, jogo da TV, jogo de time grande, vai passar para o estado todo, né, e vai passar por outros canais também, e acaba passando para o Brasil e para o mundo. Eu falei assim, essa aqui é a hora de desfrutar, com responsabilidade. Mas aqui é a parte mais fácil. Porque tudo que você passou na carreira é para chegar aqui, não é? Nesse momento. Então agora é hora de desfrutar, com alegria, né? Com responsabilidade. Emoção. Mas desfruta cada minuto, cada minutinho, aproveita, desfruta. Olha onde você está. Você está no jogo, está 16 horas da TV, que é o horário mais importante, mais nobre do futebol brasileiro, que é no domingo à tarde, fazendo um jogo de time grande, né, ao vivo. Porque ele fez um curso, estudou todo esse tempo, ele fez estágio, começou lá embaixo, e agora entrar em campo é a parte mais fácil. Desfruta com responsabilidade. É isso que é o futebol, o prazer está aí. Eu lembro bem que você deu uma sumida aqui da nossa cidade, porque você gosta de frequentar a nossa livraria, você e sua família, e depois fiquei sabendo que você tinha ido para a Suíça, para uma preparação para a Copa do Mundo. Conta um pouco de quais são as regras, as emoções, as alegrias, e às vezes o friozinho também, né? Porque você está num outro país e vem aí uma responsabilidade tão grande. Existe aí, nesse momento, quando você é escolhido, passou por um grupo, uma seleção? Como foi para você? Para chegar no nível da Copa do Mundo, né, essa seleção já começa há 3, 4 anos. Já estão sendo trabalhados alguns nomes para já a próxima Copa do Mundo, 2018, na Rússia. Então, quando começaram o trabalho com o meu nome, ventilando o meu nome, eles já começaram a fazer um trabalho comigo e com meus colegas em 2011, num Mundial Sub-20 da FIFA, na Colômbia. Então começou em 2011. Aí vem um processo de torneios, campeonatos e jogos. Então eles já começam a ter uma afinidade com o trio que vai representar o seu país na Copa do Mundo. E aí foi onde eu comecei a trabalhar. Chegar para ir até a Suíça é na hora que já está filtrando mesmo realmente quem vai, né? Aí eu fui para Zurique, fui lá 2 vezes, fazer um trabalho. Sem saber se estava selecionado ou não? Não, o nome nosso saiu só em janeiro de 2014. Né? Mesmo então assim, foram vários que fizeram esse treinamento? Muitos. E desses treinamentos? Esses treinamentos foram ficando no caminho vários, foram substituindo alguns nomes. Né? E me diga uma coisa, aí entra, por exemplo, existe essa avaliação? Por exemplo, você já participou de decisões até polêmicas, né? E isso pesa na hora, por exemplo, você, acho que foi em Curitiba, o time foi campeão com uma decisão sua. Isso conta? Conta, Mário. É assim, você vai sendo avaliado constantemente. Essa é a verdade. Tudo que você fez no passado, você vai criando, nós costumamos dizer, uma certa gordurinha. Você vai criando a gordurinha e você já tem um nome, né? E o seu índice de erros tem que ser menor do que os outros para ser selecionado. Né? É uma utopia você acreditar que o árbitro não vai errar.
que eu não vou errar. Eu já errei impedimento de 3 metros. Aí eu olho na televisão e falo, Como que pode? como que pode, né? Sou ser humano, não sou uma máquina. Né? E Isso é agora, levado em o consideração. importante é regularidade, equilíbrio. Acho que equilíbrio a gente tem que ter tudo na vida. Tudo. Em todo aspecto da nossa vida nós temos que ter equilíbrio. E na arbitragem é igualzinho. Aproveitando todas essas suas andanças, o país todo tem que ser de avião, né? E você, quando vê uma tragédia dessa que aconteceu, dá um friozinho no aeroporto? Mas confesso Apesar que não. de você estar tão acostumado... Te confesso que não, Mário, de Não. coração, acostumado. Porque É uma rotina a tão rotina grande. é como eu entrasse dentro do carro. O carro está estacionado aqui na rua, é como se estivesse entrando no carro. É uma rotina. Turbulência é uma coisa já... Barulho, balançar, chuva, já é uma rotina. E você é daqueles que dormem? Durmo bem no avião. Durmo bem. Acordo quando balança. Balança na turbulência. Você acorda, né? O barulho. É como se estivesse passando no buraco na rua, né? Que tem pouco, né? Mas Emerson, o fantástico de tudo isso na sua vida, e nós, marilhenses, né? Sente-se muito feliz em saber que você mora aqui. Agora, Eu nasci aqui. Você nasceu. Nasci e fui criado aqui. E tenho orgulho de ser Corre marinhense. o trecho aí, fazendo como se fosse um artista, né? Porque público é uma imensidão. Me diga uma coisa, quando acontece de um time de futebol, por exemplo, tem o Corinthians, e que é a maior polêmica, né, de torcidas, de violência e tal. Você acha que diminuiu esse tipo de risco? O Corinthians é a maior torcida do estado de São Paulo, né? Porque eu estou vendo crianças, famílias, né? A violência não é só num determinado clube, né? Quando tem as torcidas organizadas e tudo mais. Eu acho que isso aí é uma coisa cultural do país, né? Isso aí não é só do futebol, não. É no futebol que tem as organizadas onde eles se juntam e acabam cometendo essas barbáries que a gente vê aí, essas brigas, violência. Só sei que a briga, violência espanta a família do estádio. Você vai na Argentina, você vê um jogo de Libertadores, o que você vê de mulher no estádio é uma coisa impressionante. Nossa, foi bom você falar isso. É impressionante. E eles vão, cantam o jogo inteiro, antes, durante e depois. O time ganhando ou perdendo. Né? O time ganhando ou perdendo. Onde nós poderemos tirar lições. Mas isso é cultural. Cultural. Você está falando disso aí, e eu entrevistei um argentino recentemente, ele é paleontólogo, e ele falou do país dele assim com tanto orgulho, com tanta disciplina. Ele até, toquei no assunto das livrarias, disse que as maiores livrarias na Argentina, elas são assim, ponto de encontro, ponto de cultura, frequenta-se muito livraria na Argentina. E eu ontem, vendo uma entrevista de um escritor e de uma feira que teve na França, de uma Bienal, o escritor dizendo que é difícil trabalhar com literatura no Brasil, porque cada 100 pessoas, apenas 2 lê 2 livros durante o ano. Você acha que no esporte essa diferença está em razão do povo realmente estar distante das possibilidades de cultural, seja na esfera municipal, estadual, federal? Será que está aí? Acredito que sim, Mário. Acredito que sim. Isso aí vem do princípio, isso aí vem da estrutura, do alicerce. Você falou do argentino. O argentino é impressionante como ele é patriota, como o argentino gosta de conhecer novas culturas. O argentino viaja muito, independente da classe social. Independente da classe social, eu vejo o argentino fazendo programação. Tem um que consegue viajar todo ano, tem um que consegue viajar cada 6 meses com uma família, tem um que viaja cada 2, 3, mas todos fazem uma programação de viajar com sua família, com seus filhos.
independente da classe social, para conhecer novas culturas, novos lugares. Isso também para o hábito da leitura. Você vê o argentino lendo muito. Eu viajo para lá sempre. Vamos falar dos argentinos aqui, um exemplo. Eu vou em aeroportos, eu vejo argentinos lendo muito. É lógico que você vê hoje uma geração dos WhatsApps da vida. Você vê essa geração do pessoal que fica em cima de um celular, dependente totalmente de um celular. Mas você vê ele lendo muito. Contrário de outros lugares, de outras culturas, que você chega num ambiente, só vê os jovens, e não só os jovens, né? Todo mundo no celular, pendurado no celular. Vendo, mandando mensagem, vendo videozinhos. Né? E não aproveitando o momento, do ambiente, do lugar, vendo alguma coisa, tendo o prazer de tomar um café. Tem coisa mais gostosa você vir aqui, por exemplo, na sua livraria, não estou falando de coração. Quantas vezes eu venho aqui, Mário? Para cumprimentar. Quantas vezes eu venho aqui para cumprimentar, para ver, para tomar um cafezinho? Você está acostumado com isso. Um ambiente lá fora, desse né? aqui, onde tem aqui na nossa cidade. E eu vejo que as pessoas desfrutam muito pouco do ambiente deles. Trazer o filho para conhecer instrumentos musicais, música. O meu filho, o Mário, você sabe, ele começou a ter paixão por música depois que ele entrou aqui dentro. Hoje meu filho é pianista. Hoje meu filho toca muitas músicas. Você leva, você mostra, você compra livro, você hoje meu traz filho, amigos hoje aqui. Meu filho toca música da Champions League, aquela da abertura da música do campeonato lá. Ele preparou para mim. Olha só. Ele toca. Tudo começou aqui. Aqui dentro, vendo instrumentos musicais. E você sabe onde eu fico assim preocupado? É saber, por exemplo, que a Saraiva acabou de fechar uma livraria em Ribeirão Preto. Olha o tamanho de Ribeirão Preto. Em razão de não conseguir se manter com livros mais. Inclusive na última revista, que lança agora, inclusive você vai levar uma, essa semana nós começamos a distribuir, eu escrevi na minha página Provocação, livrarias estão com os dias contados. A impressão que a gente tem é que no Brasil não tem como você manter só a livraria. Você veja que nós aqui temos várias atividades, tudo para manter o livro, mas eu estou sentindo que o livro está diminuindo, não vai parar nunca, mas teria que ser ao contrário, não é? E quando eu ouvi um escritor, não lembro o nome dele agora, mas famoso lá na França, cada 100 pessoas, 2 apenas têm acesso ao livro. Não é o acesso, não. Acesso não. É o interesse, desejo de ler alguma coisa. Acesso ele tem, que nós temos aqui, tem a internet. Eu vi uma matéria esses dias, uma pegadinha, alguma coisa assim na televisão, de um garoto se passando por um garoto de rua. E ele parava as pessoas, eu não sei se chegou a ver, ele parava, isso foi ano passado, ele parava as pessoas e, em vez de ele pedir um dinheiro ou um prato de comida, ele pedia... Ele estava em frente a uma livraria. Ele falou, posso pedir uma coisa para você? A pessoa, não, eu estou com pressa, muitos esquivavam. Não, fala, você pode comprar um livro para mim? A pessoa, um susto. Um garoto de rua pedindo um livro. Fantástico, foi no Fantástico isso aí. Você viu quantas pessoas foram lá e entraram para comprar? Foi no Fantástico. Foi no Fantástico. Passado, né? Faz poucos meses, né? Foi ano passado. Quantas No pessoas falam, um livro? O maior prazer, porque você vai dar R$1, 2, 5, um prato de comida, uma marmitex, 10, um livro. Não, vamos lá, eu te dou um livro. Maior prazer. Livro, maior prazer. Por quê? Não é? Todo mundo espantava para ler um livro. Mário, é curioso o livro, né? Vou falar do que eu li agora. Terminei de ler agora, faz 10, 15 dias. Desde que vai fazer 5 anos a livraria, 5 anos que você... O último livro que eu li, Mário, chama Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Que eu peguei do meu filho. Faz esse 10, livro 15 dias. Inteira, né? Eu acho assim, que um exemplo, o Pequeno Príncipe. Quando você lê ele aos 10 anos, você tem uma visão do que você está lendo, né, e do que você vai formar da opinião do livro. Eu acho que esse livro tem que ser lido a cada 10 anos. Porque você lê ele num dia, 2 dias, 3. É contemporâneo. Aí, com 20 anos, você lê ele novamente.
você vai ter uma visão diferenciada do que você já está lendo. Porque você já é um jovem, já saiu da adolescência, com 30 você vai ter outra visão. Eu não li ele com 30 anos, eu li ele agora. Eu li ele agora. O livro do seu menino. Ele é sensacional. O que ele te ensina, o que ele te mostra. Pequeno Príncipe, um livro infantil que você lê no colégio, com criança de 10, 11 anos. Ô Emerson, eu gostaria de saber, essas andanças, essa experiência sua, aonde é que, por exemplo, seja lá um órgão municipal ou estadual, você poderia participar, seja no esporte, seja na cultura, com toda essa experiência sua? Você já, como que é os seus parceiros juízes em outros estados ou até em outros países, eles participam do mundo, da cultura da sua cidade? Sim, Mário. A verdade é que todos os árbitros, falando de Brasil, todos os meus colegas internacionais, eles trabalham com a cidade, com a sua comunidade. Eu te confesso que eu nunca fui convidado para ajudar alguma entidade aqui em Marília. Nunca ninguém me convidou, já me ofereci várias vezes para ajudar entidades, crianças, e a gente tem muito com o que colaborar, com o que ensinar, contribuir, mas o esporte aqui parece que ninguém teve interesse que um árbitro internacional, no caso do Emerson, no meu caso, colaborasse, passasse sua experiência de 17 anos. Por quê? Você é um membro da FIFA. A FIFA é o que há de mais superior em termos de esporte. Então fica um alerta aí para os nossos governantes, não sei qual é a esfera que encaixa aí, né? Todo esse conhecimento do Emerson aí, que possa, com certeza, acrescentar muito para a cultura da nossa cidade, porque você vai trazer isso com o maior prazer, não é? Com o maior prazer, é muito fácil para você? Muito fácil. Eu tenho até prazer em ajudar, né? Você sabe que eu já colaborei com você com chuteira para as crianças carentes e do que a gente ganha a gente entrega para o futebol amador da cidade, mas individualmente para as pessoas. Eu já contribuí muito, né, trabalhando assim com as entidades que eu tenho prazer em ajudar, né, tipo a PAI, tipo as crianças autistas e tudo mais. Mas essa época eu tenho prazer, é gostoso, mano. Eu não quero nada em troca. Você teria tempo para isso? Eu não quero nada em troca. Você teria tempo para isso? O tempo quem faz somos nós. Então. Isso daí é... Quando você tem prazer em tomar certas atitudes na tua vida, esse é um prazer que eu tenho. De ajudar crianças e tudo mais, a que cresçam, evoluam e tenham um novo prospecto de vida, uma nova visão da vida, ou quem sabe um mercado diferenciado abrindo para eles. Emerson, confesso que foi muito bom conversar com você, porque aqui nessa mesinha aqui é tão interessante que interage, que o tempo voa, mas a nossa população com certeza vai gostar muito desse papo. Legal, né? E bem descontraído, que a razão desse programa é exatamente isso, na livraria, levar cultura. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua participação. Eu que agradeço, Mário. É um prazer e tendo disponibilidade mais um novo convite, venho com o maior prazer, é só a gente trocar a ideia das datas. É que você é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito doce. Você, Mário, é uma pessoa que ajuda muito essa cidade também. A cultura nessa cidade. A sua revista é maravilhosa. Uma revista pequena, mas ela é prazerosa. A cultura dela é sensacional. A cultura da sua revista é sensacional. Pena que só sai a cada 2 meses. Esse é o pecado dela. Porque a cultura tem mas que delícia fosse se fosse semanal. Muito obrigado. Ou mensal, né? Mas não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Né? Tantas coisas. Muito obrigado, Emerson. Boa. Conversamos com Emerson Carvalho, aprendemos muito, integrantes da FIFA, das suas andanças, que maravilha.
Olá, eu sou o sommelier Luiz Escolto e estou aqui mais uma vez para falar do mundo do vinho no programa Na Livraria. E hoje eu vou partir de uma questão que me fizeram recentemente. A pergunta era mais ou menos assim: ouvi dizer que os vinhos têm aromas frutados. É verdade isso? Aí veio na sequência uma outra pergunta: podemos sentir outras frutas além das uvas? Se nós prestarmos a atenção no comentário de um sommelier, de um anólogo, ele certamente vai citar várias frutas, e não só frutas, além daqueles aromas que já vêm da própria uva. Então eu poderia te dizer com segurança, sim, é verdade, nós podemos sentir aromas frutados no vinho. Mas temos que entender duas palavras que são chaves aí. Uma delas é a palavra aromas e outra a palavra frutado. O que quer dizer uma, o que quer dizer a outra? O frutado se divide em 3 níveis. O chamado primário, que é aquela experiência que você abre a garrafa e percebe os aromas vindo da própria uva. A gente chama isso de aroma primário. E também tem aquela experiência que você pode ter quando você abre a garrafa e percebe alguma nota de fermentação, né? O que é próprio de um processo fermentativo, como é o caso da produção do vinho. Aí nós chamamos esse aroma de aroma secundário. É um aroma que demarca o cru e o amadurecido, né? Não é ainda amadurecido em garrafa, porque esse vai ser o aroma terciário. É quando se consegue perceber, é uma experiência mais difícil, mas é quando se consegue perceber ele envelhecendo na garrafa. É fascinante essa experiência, porque nós temos que aguardar um tempo para perceber isso. E digo mais, esta experiência de degustar, ela é própria desse movimento de identificar características específicas nos aromas disponíveis, né? Ainda deve-se denotar o seguinte: ao lado desses aromas então mais frutados, e são várias as frutas, as ameixas, a maçã, o limão, né? As groselhas, a jabuticaba, né? Temos ainda as notas florais, as notas mais herbáceas, também nota animal e nota de minerais. Agora o frutado. Como é que funciona o frutado? O frutado funciona da seguinte maneira: você vai perceber o frutado no frescor do gole do vinho, a ideia de maturidade do gole do vinho e a ideia de que ele é um fruto do bosque. O fato de você afirmar isto é porque você consegue perceber pelo seu olfato que essa é uma característica específica do fruto que está nesse vinho e não está em outro vinho. Isso pode ser percebido, sem dúvida alguma, pelo degustador. Mas ainda tem uma questão. Tudo pode estar mais ou menos maduro e pode ser mais ou menos intenso. Isso vai depender da capacidade de degustação de você que está se propondo a conhecer um pouco mais do universo do vinho. Eu diria o seguinte, que o fundamental nesse particular é você relacionar a sua memória olfativa a essa experiência de degustação, que pode ser muito agradável. Eu coloquei aqui alguns detalhes que podem somar e expliquei um pouquinho mais a questão do aroma frutado. Mas isto é o início de uma grande conversa e eu conto com você para continuarmos essa conversa num outro programa. Muito obrigado. Novas histórias com o nosso sommelier, a nossa adega, cada dia mais, com mais novidades. E a nossa conversa com o Emerson Carvalho, o homem que leva o nome da nossa cidade para o
mundo. E como sempre, vou encerrar falando dos livros. E eu quero começar com um livro que é campeão de venda, um dos mais vendidos da nossa loja. Estou falando de Amor Disfarçado. Depois do sucesso de 50 Tons de Cinza, vem aí Amor Disfarçado, com um detalhe, com outra autora. Nós estamos falando de Jessica Bronte. Amor Disfarçado. A infidelidade nunca vence, o amor nunca trai. Será? É uma pergunta que você vai encontrar as respostas aqui. Depois de 50 Tons de Cinza, eu estou mostrando para vocês um novo sucesso, mas de uma outra autora. Amor Disfarçado, Jessica Bronte. Diretamente do nosso sebo cultural, mais uma raridade, Lígia Fagundes Telles. Ela escreveu esse livro em 1977. Veja tudo que essa autora de sucesso escreveu e está aqui essa raridade. Eu volto a afirmar, é o único livro no nosso sebo de Lígia Fagundes Telles, Seminário dos Ratos. Em 1977, ela já falava dos ratos. Então é muito importante você ler Lígia Fagundes Telles, diretamente do nosso sebo. Mais uma raridade para você. E agora é um prazer imenso falar de cada edição da revista Milani Store. Destaque na capa. Esse que vos fala e William Nava. Nós estamos contando aqui, antecipando o lançamento do livro Tesouros Escondidos. É o diálogo entre eu e William Nava, a paleontologia, as empresas e as poesias, em breve no mercado. Mas essa revista você já encontra nas bancas, essa revista você encontra aqui, no nosso balcão, e essa revista está em 3.000 locais na nossa cidade, incluindo Pompeia e Garça. Revista Milani Store, à sua disposição. Termina aqui mais um programa na livraria e eu convido você para acessar o nosso site, livrariamilani.com.br. Convido você para mais um programa na próxima semana, sempre aqui na TV Campus e você na livraria. Um abraço a todos, até a próxima semana. Uma chalana bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó chalana sem querer, tu aumenta minha dor. Essas águas tão serenas vai levando o meu amor.